Boa noite, amados irmãos. Saúde a todos com a graça e a paz de Jesus. Espero que nesta noite a mensagem do Senhor toque ao seu coração. Como foi informado no domingo, nossos cultos de quinta-feira agora serão não só pela internet, como também presenciais, voltado às famílias. Todos os nossos cultos de quinta-feira nós estaremos levando assuntos por base familiar. Então, nosso culto de quinta-feira na igreja ou online passará a ser culto de oração para família, onde nós estaremos abordando temas, estudos sobre relacionamentos e conflitos familiares, as experiências de famílias bíblicas. E peço a você que esteja sempre, assim que possível, acessível e também participativo, seja pela internet ou seja nos nossos cultos presenciais. Creio que esses estudos irão abençoar a sua vida, a sua família e todos os seus familiares. Amados, vocês já devem ter ouvido falar sobre aquele programa de talk show que passa de segunda a sexta-feira, na parte da tarde, por volta das 4 horas, chamado Casos de Família. Esse programa passa ali no SBT e ali é abordado alguns assuntos sobre conflitos familiares, aonde algumas pessoas se acham injustiçadas ou são vítimas de um laço familiar. E ali existem alguns personagens. Tem um âncora e o psicanalista do programa que ali administram aquela situação de conflito. Tem os convidados, aquelas pessoas que vão lá para colocar, expor os seus conflitos, e tem assim a plateia de um modo geral que também participa deste programa televisivo. Podemos ver, amados, que houve uma grande mudança no comportamento social, principalmente familiar. Hoje a maioria das pessoas elas colocam a sua vida privada exposta. Mesmo que ela seja íntima, em espaço público, ou seguindo assim algum tipo de exemplo, seja ele político, seja através de algum artista, ou alguém da elite, né? Alguém assim que tenha uma grande importância. As pessoas gostam de copiar os outros e seguem. E não basta ser só em redes sociais ou não. Mas, amados, hoje nós iremos falar sobre um personagem que também tem sido sempre mencionado como um dos maiores fatores, assim, primordiais relacionados a conflitos familiares. Vamos estar falando de Abraão. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, que nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, o qual disse: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama, vai-te à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre uma das montanhas, que assim vou te dizer. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e cortou lenhas para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar aonde Deus assim dissera. No terceiro dia, levantou Abraão seus olhos, e o viu um lugar ao longe, e disse a Abraão seu moço: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo assim adorado, tornaremos até vocês. Tomou então Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e ambos foram juntos. E falou Isaque a Abraão seu pai, o qual disse: Meu pai. E ele: Eis-me aqui, meu filho. Disse então: Eis que aqui está o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão então respondeu:
Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Assim ambos caminharam juntos e chegaram ao lugar aonde Deus dissera. E ali edificou Abraão um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, o deitou sobre o altar acima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomando o cutelo para imolar seu filho. Mas então o anjo do Senhor bradou em grande voz e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse o anjo: não estenda a tua mão sobre o moço, e não faças mal algum, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste-me o teu filho, o teu único filho. Amados, Abraão foi um homem exemplar. Era um homem que não só ouvia a voz de Deus, como também ele obedecia à voz do Senhor. Ele foi um pai amoroso, paciente, foi um homem obediente, tanto que Abraão passou a ser chamado amigo de Deus e até hoje ele é considerado como o pai da fé. Mas mesmo sendo um homem de exemplo, um grande exemplo, a sua família foi duramente provada por Deus. E saber que seu filho teria que ser sacrificado era uma das piores situações que aquela família poderia atravessar. E algumas perguntas que ficam sobre a nossa mente. Por que Deus prova os seus filhos? Por que Deus dá as provas mais difíceis aos que geralmente são os mais fiéis? Lembra-se de Jó? Homem justo e temente a Deus? Por que Deus nos usa para abençoar outras famílias e quando a nossa passa por momentos difíceis? Por que Deus tira de nós ou permite que percamos o que Ele mesmo nos deu? São perguntas que muitas vezes ficam na nossa mente, mas mesmo com essas perguntas que deveriam estar na mente de Abraão, Abraão ajudou a sua família a enfrentar aquele momento difícil. Sabe como? Primeiro, o texto no versículo 3 vai dizer que Abraão se colocou de pé. Quando ele diz, levantou-se, pois, Abraão. Abraão ele não ficou sentado, não ficou deitado, Abraão não ficou prostrado. Abraão não perdeu tempo. Ele levantou-se de madrugada e fez o que era para ter sido feito. Abraão não ficou somente questionando, porque Abraão era um homem que a sua visão era olhar sempre para frente. A sua visão era sempre estar olhando adiante, crendo que adiante alguma coisa ia acontecer. Tanto que no versículo 4 vai dizer que ao terceiro dia, quando estava ali, no terceiro dia, olha o que diz o texto, no versículo 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o quê? Um lugar ao longe. Amados, quando nós nos colocamos com os nossos olhares para frente, nós passamos a enxergar além daquilo que os nossos olhos naturais passam a enxergar. Abraão, ele tinha uma fé inabalável. Era uma fé tão grande que ele disse, sim, nós vamos lá, nós vamos fazer. Mas, ô moço, nós vamos lá, mas você fica aqui, porque nós vamos voltar. A fé de Abraão era tão grande que ele cria que ele iria subir aquele monte e Deus, ao prová-lo, ele retornaria com grande alegria no seu coração. Abraão era um homem que tinha fé, tinha esperança. E ele passava essa esperança para o coração do seu filho. Olha que diz no versículo 8, você lembra? Quando o menino Isaque pergunta, pai, aqui está a lenha para o fogo, aqui está tudo preparado para o holocausto, mas aonde está o cordeiro?
qual foi a resposta de Abraão, amados irmãos? Deus proverá para si. Amados, é necessário que nós fiquemos permanecidos firmes na fé do Senhor. É Deus que sustenta a nossa fé. Quando Isaac pergunta ao cordeiro, ali estava a resposta. Abraão, creio que estava com seu coração choroso, mas ao mesmo tempo esperançoso. Será que muitas vezes não acontece isso conosco também? Será que muitas das vezes que acontecem algumas situações na sua vida que parecem ser impossível? Será que em meio a tantas lutas que você tem enfrentado, tantos sofrimentos, quantas vezes você tem orado para uma pessoa da sua família, e você tem olhado para aquela situação, mas será que você tem respondido com fé? Deus proverá? Creia, amados irmãos, Deus tem provido grandes milagres. Deus tem derramado grandes curas nas nossas vidas. São curas emocionais, são curas físicas, curas espirituais. Porque nosso Deus jamais muda. E Ele é justo. E a sua vontade é que tem que se prevalecer sobre as nossas vidas. Deus tem um grande milagre para você nesta noite. Mas para isso você vai ter que provar a sua fé. Sei que você nesse momento deve estar até não aguentando mais. Está numa situação que você não aguenta mais. Mas lembre-se que naquela noite, antes de ser crucificado, o Senhor Jesus estava orando no jardim, já em sofrimento. E ali estava já chorando lágrimas com gotas de sangue. O suor se transformou em sangue. Mas mesmo assim ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, afasta de mim esse cálice porque eu não estou aguentando. Será que eu mereço passar pelo que eu vou passar? Mas ao mesmo tempo ele dá uma grande resposta, no qual ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade se prevaleça. Amados, Deus nunca nos dará provas aonde nós jamais conseguiremos suportar. Abraão passou por um grande conflito, e aquele conflito tinha que ser resolvido ali com a sua família. E ali existia um grande tema: ser obediente ou não. Ali havia uma escolha, tinha um conflito, tinha uma resposta, mas também uma ação tinha que acontecer. Não sei qual será a sua escolha nesta noite, mas meu desejo é que você possa se manter firme na palavra de Deus antes, durante e depois das provas que vierem sobre você, porque são elas que fortalecerão a sua vida. São essas provas que o Senhor faz nos fortalecermos. São através das provas que o Senhor vem fortalecer a nossa família. Porque nada na nossa vida é fácil. Tudo é com lágrimas. Porque aquele que vai semeando a semente, chorando, plantando, voltarão consigo, colhendo com alegria os seus molhos. É a palavra do Senhor. Nada vem de fácil modo. Tudo acontece. Mas Deus quer que você nessa noite faça uma prova da sua fé. Creia que Deus proverá sobre a sua família. Porque, como no programa Casos de Família, onde conflitos acontecem e ali são mal administrados, Deus está administrando os conflitos da sua família para que você possa ter grande êxito e a sua família seja totalmente restaurada no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, em nome do Senhor. Vamos orar?
Amados Deus e Pai, muito obrigado por esta noite abençoada que o Senhor nos deu. Abençoe as famílias da Igreja Batista Missionária do Ressurreio, os nossos parentes, todos aqueles que nos cercam, aqueles quais nós amamos e fazem parte do conjunto chamado família. Então, ó Deus, que nesta noite a tua bênção esteja sobre cada um de nós e que o seu amor, seu infinito amor, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja com cada um aqui reunido hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Uma boa noite e fiquem na paz.